Glória a Deus. Ainda, queridos, de pé, abra sua Bíblia no livro de Salmos. Já já vocês poderão se assentar. Livro de Salmos. Salmos, capítulo 48. Salmos, capítulo 48. Versículo 1 e 2. Salmos, capítulo 48, versículos 1 e 2. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. Amém? Eu queria repetir com você a parte A do versículo 1. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Vamos lá? Aleluia. Grande é o Senhor E muito digno de ser louvado. Gente, Ele é grande mesmo. Então vamos dizer algo mais forte de alguém bem grande. Vamos lá? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Glória a Deus. Então nós ainda estaremos louvando ao Senhor. Nós estaremos declarando que mesmo que o sol se ponha, mesmo que a escuridão apareça, Jesus é a nossa luz. Amém. E eu queria convidar Glória a Deus. você a fazer dessa canção, desse louvor, uma oração Amém. a Ele, que é o nosso guia e o nosso abrigo. Amém? Então fique à vontade. Você está na casa do seu Pai. Você veio para adorá-lo, você veio para glorificá-lo. Então sinta-se à vontade para fazê-lo da forma que o seu coração o impulsionar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Declare que Ele é. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declare, se o sol se pôr, Se o sol se pôr e a noite chegar, Ele é. tu és. Ele te guia. Ele me guia. Ele te guia, amado. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o
cante aleluia. Aleluias, aquele que merece toda a honra. Aleluia, aquele que venceu. Aleluia, aquele que reina para sempre. A gente fala em andar sobre as águas, né? A gente lembra que às vezes as águas são as nossas lutas, né? Mas a gente vence todas elas através da nossa fé. Mas não deve ser uma fezinha, como o pai dizia, né? A sua fé, a minha fé, quando junta todas essas fés, né? Não tem diabo que aguente, não tem luta que resista. Então nós precisamos romper em fé. Que a nossa fé seja aquela fé que rompa todas as barreiras, que rompam todos os problemas, que rompam todas as dificuldades. E aí se nós podemos declarar que a nossa fé está naquele que prometeu e pode cumprir. Amém? Então vamos celebrar ao Senhor, rompendo em fé. Não se preocupa não, que as lutas vêm para mostrar que você tem um Deus que é maior do que todas elas. Acredita nisso. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Olha só, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, ore ao Senhor dizendo isso. me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga isso do seu coração. Nas montanhas e vales, desertos
situações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir nunca. Jamais. Se diante de mim não se abrir o mar, diga, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Amém? Glória a Deus. Quão grande és tu, Senhor. As tuas obras declaram a tua majestade. Queridos, vocês podem assentar. Quão grande és tu, Senhor. Senhor meu Deus, Aleluia. quando eu maravilhado Glória a Deus. contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha só, irmãos, que louvor profundo. Então minha alma canta a ti. Grandioso és tu, grandioso és tu. É uma declaração de que o nosso Deus é grande, Amém. mas vai muito além de ser grande. Ele é o maior, Aleluia. Ele é o único Deus. E esse é o Deus, é Deus a quem nós servimos. É Ele que nos protege, é Ele que nos guia, que nos conduz, que está ao nosso lado em todos os momentos de nossas vidas. E é a Ele que nós temos louvor, gratidão e honra. Então vamos louvar ao Senhor, dizendo: quão grande és tu, Senhor. Amém? Aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso
Então cante, então minha alma. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Salmos 47 nos diz assim: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Amém, queridos? Então, são inúmeros motivos para louvarmos ao Senhor. E um deles também é de ter cada um de vocês aqui celebrando ao Senhor, né? A Bíblia diz quão bom e quão maravilhoso, quão suave é que nós vivamos, estejamos em união. Então, nós iremos agora louvar ao Senhor por isso. Eu queria que você, se você conseguir ficar de pé, ótimo, né? Amém. Já vai ser uma vitória para você. Tá? Se não conseguir, levanta para celebrarmos ao Senhor. Você não pode abraçar, né, pastor? É uma pena porque eu ia dar um abraço em vocês hoje, vocês iam ver. Mas a gente pode assim, né? Pastor, eu ia deixar minha coluninha no lugar certo. Espero que você não tenha um problema de coluna, né? Acho que só eu. Eu precisava de um abraço bem apertado. Mas a cena, né? Solta assim um cheiro de longe. A gente vai matar o saudade logo, logo da gente estar se abraçando. Mas vamos celebrar ao Senhor. Eu gostaria de... A irmã Daniela já chegou? Por favor, irmã Dani. Nós estaremos celebrando ao Senhor, dizendo que o tempo de cantar chegou. Aí alguém diz assim, como assim, irmã Ruth? Uma pandemia dessa? Mas nós devemos ser no nosso coração, né? Que o tempo de cantar é todo dia. Aleluia. Né? Faça sol, faça chuva, com tristeza ou com alegria, com lutas ou sem lutas, nós devemos sempre adorar ao Senhor. Amém. E a adoração não depende das circunstâncias. Então vamos cantar, vamos dizer que o tempo de cantar chegou, porque Ele vem. E aí nós iremos cantar eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vai fazer só uma mudançazinha, né, Ilana? Então, aqui, nós estaremos celebrando ao Senhor no mesmo ritmo, com a mesma alegria, com palmas. Se você quiser pular e aguentar, você pula, porque você está na presença do seu Rei. Mas vai ser algo mais quente. Vamos chegar aos 1000 graus. Então, vamos celebrar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Celebra ao Senhor com alegria, amado. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, todo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber teu poder. Quanto mais o tempo passa, eu quero ver o povo vai
agora, porque eu percebi que não deu tempo de vocês se olharem, né? Pastor, olha para trás, gente, olha para frente, todo mundo. Olha para trás, pastor. Dá assim, pastor, acena assim pro povo. Pronto, a esposa. Pronto, agora olha pro lado também agora e faz assim. Ô, irmão, como você tá bonito hoje. Menino, mesmo com essa máscara, vocês são bonitos, ó. Glória a Deus. Porque eu não tenho do que esconder, não tenho muita coisa aqui. Agora vocês, com esta máscara, já são essas belezuras, se tirar, estraga. Tá? Deus abençoe cada um de vocês. Tá? É muito bom estarmos juntos, louvando ao Senhor. Amém. Nós podem sentar, amados. Podem sentar. Nós estaremos também louvando agora. Eu gostaria de pedir ao irmão Ulisses que se aproximasse. Nós estaremos louvando ao Senhor ainda, enquanto os irmãos poderão estar contribuindo com as suas ofertas, os seus dízimos, tá? O que Deus colocou no seu coração nessa noite, você poderá estar agora celebrando ao Senhor. A gente vai cantar O Teu Reino, né? Como vocês não precisam mais se levantar para virem à frente, né? Então vocês podem ficar à vontade. Nós estaremos louvando ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer o quê? Para dizer o quê? Para dizer que Ele é o Rei. Aleluia! Nosso Rei, Rei dos Reis. É o ofertório. Aleluia! Pode celebrar ao Senhor. Fique à vontade, tá? Se você sentou, fique à vontade. Louve ao Senhor no lugar onde você está. Mas não deixe de adorar. Os reinos se abalam. Os povos se curvam. As bocas se abrem. As mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino essa letra é uma oração. Os reinos se abalam. Olha o Senhor dizendo isso. Os povos se curvam. Coloque diante dele As bocas se abrem. a sua gratidão, o seu louvor. As mãos se levantam. Levante suas mãos e celebre ao Senhor. Diga que Ele é o Rei da sua vida. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos, os reinos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, nos curvamos diante de ti, Jesus. As bocas se abrem, as mãos se levantam
dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o Senhor. pra dizer. Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Deus querido, Deus amado, nesta noite, Senhor, nós queremos render graças ao Teu nome, Senhor. Te agradecer, Senhor, por cada vida que está na Tua casa, Senhor. Te agradecer, Senhor, por todas as coisas, porque o Senhor é bom, porque as Tuas misericórdias têm se renovado a cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigada, meu Deus, pelas Tuas providências sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, Senhor. Nesta hora, Senhor, queremos colocar diante de Ti, Senhor, cada oferta que foi colocada diante do Teu altar, cada dízimo, Senhor, e te pedir, Senhor, abençoa, Senhor, derrama, Senhor, toda a graça, toda a misericórdia, toda a unção, Senhor, sobre cada vida, Senhor. Prospera os teus servos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que ofertaram, Senhor, e aqueles que não puderam ofertar, Senhor. Que o Senhor esteja dando condições, Senhor, em nome de Jesus, abrindo portas, Senhor, para que eles possam ofertar na tua casa, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Obrigada por tudo que já aconteceu nesta noite, Senhor. Te louvamos e te pedimos, Espírito Santo, ministra tudo o que está acontecendo e tudo o que vai acontecer. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença neste lugar que é real. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é soberano. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor é o Deus todo-poderoso, o Senhor é o grande eu sou. Fica à vontade, Senhor, neste lugar, porque tudo é para ti, Senhor. Nós estamos aqui para louvar o teu nome, Senhor, e te agradecer por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Após esse louvor, nós estaremos convidando o pastor Ejaí, que fará a sequência deste culto. Eu queria convidar você a mais uma vez, amada, é a última vez que eu vou pedir para ficar de pé, que nós iremos celebrar ao Senhor, Deus que vence as batalhas, Deus que entra na fornalha e te tira de lá de dentro. Não há nenhum Deus como nosso Deus. Eu queria que você declarasse isso. Esse é o Deus que você ama? Amém. Então vamos cantar, vamos tentar demonstrar através do nosso louvor. Deus que nunca viu um outro igual assim, Deus que se inclina só pra me ouvir, Deus que nunca viu um problema impossível. Esse é o Deus que eu amo, Deus que nunca me desamparou, Deus que nunca erra os seus alvos, o Deus que perdoou os meus pecados. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo.
Deus que nunca me desamparou, Deus que nunca erra os seus olhos. Ele perdoou os seus pecados, Deus que perdoou os meus pecados. Esse é o Deus que eu amo, esse é o Deus que eu amo, esse é o Deus que eu amo, Deus que eu amo, esse é o Deus que eu amo, esse é o Deus que eu amo, Deus que eu amo, esse é o Deus que eu amo, Deus que vence as batalhas, Deus que entra na fornalha, Deus que acerta a pedra no gigante, ele cai, Deus que manda fogo, manda tudo. Esse é o Deus que eu amo, o Deus que eu amo. Oh, oh, oh. Esse é o Deus que eu amo. 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 Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que vence as batalhas, Deus que entra na fornalha, Deus que acerta a pedra no gigante, ele cai. Deus que manda fogo, Deus que torna tudo novo. O Deus que eu amo. Oh, oh, oh. Bem forte. Esse é o Deus que eu amo. Oh, oh, oh. Celebre. Esse é o Deus que eu amo. Oh, oh, oh. Esse é o Deus que eu amo. Oh, oh, oh. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Glória a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Pai amado, queremos te louvar, Senhor, pela alegria de estarmos na tua presença, pela alegria do Espírito Santo que nunca acaba, pela alegria, Senhor, que invade o nosso coração. Queremos te louvar por esta noite, por esta igreja, Senhor, por estarmos comemorando mais um aniversário. Grandioso és tu, Senhor. Tua honra, Senhor, tu é a honra, tu é a glória e teu é todo o poder para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, tudo bom? Que bom, né, estarmos aqui, mais uma celebração. Esta foi, assim, complicada, né? Mas nós estamos aqui, estamos muito alegres, muito felizes por isso ser permitido, porque uma semana de oração no meio de uma pandemia, com campanhas de políticos, carreatas todo dia, né? Som, para cima e para baixo. E a gente aqui, teve dia que choveu e a gente estava aqui, para a honra e a glória do Senhor, né? E a celebração de ontem foi uma bênção, né? Deus abençoe o Ministério de Comunicações, aí o Adson e a Jennifer se mataram aí, mas conseguiram, né, montar. E o Adson, desde o início da pandemia que está aqui, o Adson que teve essa criatividade toda de correr atrás disso, os redimidos ajudando também, né? Mas precisávamos de mais ajuda. Ainda bem que a Jennifer somou, né, Adson? Mas precisamos de mais gente, né? Precisamos de mais gente. E hoje o Walter veio ali para ajudar, mesmo ele estando com o menino, hoje é o dia dele ficar com o menino, mas ele está ajudando ali.
na montagem da coisa. Deus abençoe o Walter, né? Eu quero agradecer a todos os irmãos que cooperaram para que isso acontecesse, né? Quero agradecer ao nosso pastor, o pastor José Rafael, que veio com a sua esposa Vitória, né? Qual é o nome da irmã? Vitória. Aí o cara casou com uma mulher chamada Vitória, então todo dia é Vitória na casa dele, né? Todo dia tem vitória na casa dele, né? Então o senhor é um vitorioso, né? E quem tem vitória, meu amigo, a porta está aberta, né? E olha só, e o pastor veio combinando, né? Bodas de vinho aí, botou ali uma camisa combinando, uma roupa que combina com essas cores, né? Gente, como foi difícil esse ano, hein? Mas nós estamos aqui para a glória de Deus. Gente, a gente pensa uma coisa e Deus faz outra, né? Nós também temos que aprender a festejar no meio da luta, no meio da batalha, né, Igor? E hoje é dia dos diáconos, hein? Hoje é o dia dos diáconos. Sempre acontece o dia do diácono no dia do aniversário da igreja, né? Segundo domingo. E aí, geralmente, ou a gente faz a semana de oração com os diáconos, e depois o Ministério do Louvor faz a festa, e eles ficam para o outro dia, ou a gente deixa para dezembro. Então, dezembro vai ter a semana dos diáconos. Até deixei um vídeo aí para os irmãos explicando, né? Porque que hoje nós não estávamos fazendo a celebração para não misturar, né? Não misturar as coisas, fica faltando um, né? Fica faltando um. Mas mesmo assim, ainda assim, eu queria orar pelos diáconos. Eu queria pedir ao Igor, né? A Silvinha, né? E a Silvia, né? Que estão aqui, os três diáconos, né? Que estão aqui. Temos só 3. Agal. Então 4, graças a Deus, né? Daniel, 5, oh meu Deus, quieta comigo. Se vocês pudessem encostar aqui, era bom, aqui na frente, aqui em cima, né? Porque embaixo é ruim para a câmera. Aqui em cima, Igor. Pode subir aqui. A Gal, tem espaço aqui. Pode vir, Gal. A Gal, a Daniele, a Silvinha. Cadê a Silvinha? Saiu, mas eu espero. A Silva Gonçalves. A Silvinha. A Efigênia está aí? Então a Silvinha está em algum lugar. Que a Silvinha não vai sem a Efigênia para lugar nenhum, né, Efigênia? Saiu. Então ela foi em casa, foi? Não tem nada não, ela não... podem vir por causa do... Pode encostar, Silvia Gonçalves, aqui mais. E a Daniela aqui. Na frente ou atrás, né? O Watson está vendo ali o quadro. É assim, Watson? Diga aí, Watson. Agora eu queria pedir à igreja que ficasse de pé e estendesse as mãos sobre os nossos diáconos e diaconisas para abençoá-los, né? E são pessoas de Deus. Nossos diáconos, nosso diaconismo, nós não temos, assim, nenhuma dúvida, né? Todos eles, cada um deles do seu jeito, né? Cada um deles do seu jeito. Aqui o Igor, a Gal, a Silva Gonçalves, a Daniela. Está faltando quem, gente? Me lembra aí. A Silvinha, o Wilson, né? O Wilson, quem mais? Nildo, né? O Nildo. E o do Wilson. É tudo Wilson, então está tudo certo, né? Tudo aí alguma coisa. Vamos orar, né, Ruth? Que assim as mãos se levantam. Vamos estender as mãos sobre eles e abençoá-los, que eles também nos abençoam todo dia. Senhor amado e Deus eterno, abençoa nossos diáconos, ó Pai. Nossos diaconistas estão aqui representados nesse dia do diácono, ó Deus. O irmão Igor, a irmã Silva Gonçalves, a irmã Gal, a irmã Daniele, a Silvinha, o Nildo, o Wilson, do Wilson. Ó Deus, onde eles estão, meu Pai, que eles sejam bênçãos do Senhor, meu Pai. Que essas vidas de servos e de servas sejam exemplos e modelos na nossa igreja, meu Pai. Que eles sejam amplamente amparados pelo Senhor e não venham se desanimar com nada. Que todo dia eles tenham alegria na Tua presença. Quando eles forem compreendidos, quando não forem compreendidos, quando eles levaram uma palavra boa, quando não conseguirem levar, ainda assim, toda a palavra que vem do Senhor esteja na boca que eles abrem para pregar o Teu Evangelho. Eu rogo a Tua bênção sobre eles, sobre todos os nossos diáconos e diaconisas. Em nome de Jesus! Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glorificado. Deus abençoe o irmão Igor, a irmã Silva, a irmã Gal, a irmã Daniele e a Silvinha, que foi resolver alguma coisa por aí. Deus abençoe a todos. Hoje nós estamos aqui com o pastor José Rafael, a irmã Vitória, que Ruth já apresentou, né?
já está ali, e eles não andam assim desligados, não, só andam juntos, né? Porque o Rafael precisa de vitória, né? E eu quero convidar nesse momento o pastor Rafael para trazer a mensagem, né? Pastor Rafael, em nome de Deus, que vai trazer a mensagem, e Deus o use, né? Com alegria, né? Com sabedoria que Deus deu a ele. Pastor Rafael é o nosso presidente da Ordem de Pastores, né? Ele veio de Aracaju, né, pastor? De Aracaju, de Sergipe para Campo Formoso, e está ali no ministério abençoado. E todos os pastores da associação gostam muito dele. Então, um pastor que os pastores gostam é gente boa, né? Gente muito boa, gostam mesmo, é sério. Ele tem um jeito assim, né, que cativa as pessoas, né? É muito cuidadoso nas coisas que diz e como fala. Deus abençoe o pastor Rafael. Fique à vontade, uma vitória também. Deus abençoe. A graça e a paz, meus amados. Vou tirar uma foto com você antes de pregar. E quero agradecer ao pastor DJ, como assim o tratamos, na intimidade, mas somos gratos a Deus pela vida do pastor Djair, pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez, eu e a minha esposa, aqui nesta igreja. Na cidade não, que a gente sempre passa por aqui. Quando eu vou a Sergipe visitar minha família, aqui é minha rota de passagem. Mas estamos aqui na igreja a primeira vez que estamos vindo e nós glorificamos a Deus. Obrigado, meu irmão, pela oportunidade de poder estar aqui com esta igreja, participando desta data tão importante que são 70 anos de existência. Se fosse um ser humano já era canseiro e enfado, mas como a igreja de Cristo, não. Os irmãos estão em pleno vigor para anunciar a Cristo, Senhor e Salvador. Então, que esta igreja prossiga para o alvo, continue avançando na missão para a qual foi designada pelo seu Senhor, que é justamente pregar o Evangelho, anunciar a Cristo a toda criatura. Meus queridos, trago um abraço também da Primeira Igreja Batista em Campo Formoso. É uma igreja que tem menos da metade da idade desta igreja. É uma igreja ainda nova em se tratando a esta, né? Lá fizemos o mês passado 29 anos e já quero deixar o convite. O ano que vem, se tudo estiver normal, faremos a celebração de 30 anos, faremos uma programação especial e nos sentiremos honrados em ter os irmãos conosco participando desta celebração. Então, ano que vem, quando definirmos a data, porque estou com os projetos lá, de repente não faremos na mesma data, a não ser que consigamos fazer tudo dentro do tempo determinado. A data é 19 de outubro, né? Mas estaremos nos comunicando e enviando, de fato, convite aqui para os irmãos e nos sentiremos honrados em tê-los conosco. Quero que vocês abram as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Leremos do versículo 1 ao versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. A palavra do Senhor, ela nos fala: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro,
mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, ó Pai. Coloco, ó Deus, a minha vida nas tuas mãos, rogo ao Senhor que me encha de graça, poder e autoridade e unção do teu Espírito, para que neste momento possa transmitir a tua palavra, Senhor, com integridade, ó Pai amado, com fidelidade, e que os corações, ó Deus, estejam abertos para que a semente, a preciosa semente do teu evangelho, adentre, ó Deus, ao coração de cada um de nós, gerando vida e esperança. Assim oramos, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, os que nos acompanham pela transmissão, que Deus te abençoe, prepara seu coração também para receber a palavra de Deus. Quero compartilhar neste texto o tema A Porta Formosa. E antes de chegarmos a este texto, quero fazer uma rápida viagem com os irmãos ao princípio da história, para que assim possamos então chegar a este texto e entender porque tudo isso está acontecendo. Meus queridos, Gênesis capítulo 1 nos traz a narrativa da criação, quando Deus cria todas as coisas. Por exemplo, o versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, ali o versículo 1 já nos declara que no princípio o Senhor o criou do nada, Deus trouxe à existência todas as coisas. O versículo 2, o texto sagrado diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre ela. É como, por exemplo, uma galinha quando se deita sobre os pintinhos ou se deita sobre os ovos, que ela abre, enche as penas e ali ela consegue cobrir todos os seus filhotes. Assim, então, o texto diz que o Espírito Santo ele estava sobre a terra. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre ela. E aí, meus amados, nesta ação do Espírito, neste pairar do Espírito, a Bíblia nos diz que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua voz, ele trouxe forma ao que era informe. Pelo poder da sua palavra, ele preencheu o que estava vazio. Pelo poder, meus irmãos, da sua palavra, aquilo que era trevas, ele trouxe luz. Então, no capítulo 1, nós vamos perceber que no versículo 3, no versículo 6, no versículo 9, 14, 20, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, nós vamos encontrar uma única expressão, uma mesma expressão, onde a Bíblia então diz ali, e disse Deus. Ou seja, Deus falou, Deus bradou a sua voz, e pelo bradar da voz do Todo-Poderoso, a terra que era sem forma passou a ter forma. A terra que era vazia passou a ser habitada, passou a ser ocupada. A terra, meus irmãos, que ainda era possuída por trevas, a luz raiou, porque o Deus da luz criou o sol para que pudesse brilhar durante o dia e a lua pudesse brilhar à noite. Então, amados,
o Deus Todo-Poderoso criou. Criou tudo perfeito, inclusive nós. Nos criou perfeito e nos colocou para habitar nesta criação que perfeitamente Ele criou. Mas, em Gênesis 3, encontramos o relato da queda do homem. O relato em que Adão pecou, Adão transgrediu a vontade de Deus, Adão desobedeceu a Deus e caiu no pecado. E por conta do pecado, aquilo que era perfeito foi corrompido, foi contaminado. Adão, que habitava no lugar que Deus preparou e entregou na mão dele todo o poder da criação, ele agora precisa ser expulso daquele lugar como uma forma de juízo, de punição por causa do seu pecado. E Adão então sai do jardim, Adão sai do Éden e vai agora explorar a terra e poder sobreviver do seu trabalho. A descendência de Adão então começa a ser suscitada, nasce seus filhos, filhos em pecado, mas como vemos ali no relato, Abel servia a Deus, Caim tinha um coração pecaminoso, um coração mau. Caim, do coração mau, mata Abel, mas na frente Deus levanta Sete, o outro descendente de Adão, que veio com um fim de gerar uma descendência que servisse ao Senhor. E a partir então da descendência de Sete, nasce Noé. Noé vem da descendência de Sete. E quando Noé vem em um momento em que a geração na terra, Gênesis 6, Deus olha para o homem e entristece o seu coração. Porque ao perceber que a sua criação, o homem o qual ele criou e se alegrou, o homem que ele criou perfeitamente e encheu o seu coração de alegria, ele olha e agora diz: só há maldade no coração do homem, só há violência no coração do homem. E Deus então decide destruir aquela humanidade, mas olha para a terra e encontra Noé, homem justo, homem temente a Deus, mesmo no meio de uma geração ímpia. Noé foi achado justo diante do Senhor. E Deus preserva Noé e a sua descendência. Deus conserva Noé e livra-o do juízo que ele trouxe sobre a terra, que foi o dilúvio. Noé e sua família é preservado diante de Deus. E a partir da família de Noé, Deus agora vai trazer novamente uma nova criação. Deus vai suscitar uma nova descendência, uma nova humanidade, a fim então de combater o pecado e corrigir a maldade no coração do homem para levá-lo à sua presença. Noé então, pós-dilúvio, se multiplica, seus filhos se multiplicam, Sem, Cão e Jafé se multiplicam sobre a terra. Mas aí chegamos a Gênesis 11. E em Gênesis 11 temos um relato, meus irmãos, da Torre de Babel. Aquela Torre de Babel está ali reunidos os descendentes dos filhos de Noé. Aqueles povos que se encontraram e arquitetaram, então, construir uma mega cidade, e nessa cidade construir uma torre que tocasse os céus, eram descendentes dos 3 filhos de Noé. Ou seja, as 3 gerações de Noé estavam reunidas ali. E na Torre de Babel, então, o homem ganancioso, soberbo e presunçoso pretende então dominar o mundo, inclusive os céus, quando planejaram construir a torre. E para aniquilar e destruir esse projeto maligno, Deus lança uma maldição que era a confusão de línguas. Foi aí então onde as línguas se confundiram, eles não se entendiam e precisaram se espalhar sobre a terra. É onde hoje nós temos os muitos países, os diversos dialetos e línguas diferentes, os idiomas diferentes hoje. Foi por conta da Torre de Babel. Então, meus queridos, agora eu quero dar uma parada no Antigo Testamento e saltar aqui para Atos dos Apóstolos, porque eu quero fazer
a ligação dessa história, do princípio da história, para o que estava acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos, que era o princípio de uma nova história. Então nós chegamos aqui em Atos dos Apóstolos, meus irmãos, o capítulo 1. Jesus está concluindo o seu ministério na terra. Jesus já havia morrido e ressurreto, já havia ressuscitado dentre os mortos, e agora estava com os discípulos nos seus últimos dias, seus últimos momentos, a ponto então de retornar à glória eterna. E ali no capítulo 1, Lucas nos relata, dizendo que ele está escrevendo a Teófilo, dizendo a ele que vai relatar tudo aquilo que Jesus falou e ensinou, tudo aquilo que Jesus viveu e ensinou. E Jesus, nos seus últimos instantes com os discípulos, ele diz: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E dado esse alerta, meus queridos, Jesus é assunto aos céus, Jesus retorna para o Pai. Mas antes de ir, ele disse, João 14 e João 16, importa que eu vá para que o Consolador venha. E quando ele vier, trará então consolo, ele será o ajudador de vocês, ele guiará vocês em toda a verdade. A missão do Espírito Santo era estar sobre a igreja, para ser na vida da igreja um instrutor, um guia, um orientador, o ajudador, o consolador da igreja. Ele vem com a missão agora de cuidar da igreja de Cristo, até que ele volte para arrebatá-la. Aí, meus queridos, Atos capítulo 2, 10 dias depois daquilo que Jesus havia dito, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. 10 dias depois desta palavra, os discípulos estão reunidos, e a Bíblia então nos diz que veio um vento impetuoso aonde eles estavam, e naquele momento o Espírito Santo desce sobre a igreja, e ali se ouvia línguas como línguas de fogo. E Lucas então relata, meus amados, que tinham povos, tinham representações de povos ali. Se não me falha a memória, 9 povos estavam presentes naquele momento. E eles se ouviam, e era o que eles questionavam: como nós ouvimos eles falando na nossa própria língua? Não são eles judeus? Como eles falam na nossa própria língua? Aqueles povos que ali estavam, dizem os historiadores, eram todos representantes dos descendentes de Noé. Ali tinha egípcios, ali tinha, meus irmãos, povos das regiões vizinhas de Jerusalém, tinha representantes dos filhos de Noé, de Sem, Cão e Jafé. E é aí onde está a ligação da história. É aqui, meus irmãos, onde nós ligamos o princípio da criação com Atos dos Apóstolos. John Stott, ele diz o seguinte, fazendo esta analogia, este comparativo com Babel e Pentecostes, o fato ocorrido em Babel com o ocorrido em Pentecostes. E ele diz o seguinte: em Babel nós temos uma maldição, Deus confundiu as línguas. Em Pentecostes nós temos uma bênção, havia línguas repartidas, mas quando o Espírito desceu, houve uma só língua. Haviam povos repartidos, mas quando o Espírito desceu, houve um só povo, uma só língua. Então em Pentecostes houve bênção, em Babel maldição. Também ele diz, meus amados, que em Babel eram nações espalhadas, nações que Deus espalhou sobre a terra, mas em Pentecostes, as nações que estavam espalhadas sobre a terra e foram levadas a Jerusalém naquele dia, foram unificadas, reunidas pela presença de Cristo Jesus, por meio do seu Espírito. E esta união, meus irmãos,
esta união de línguas, esta união de povos no Pentecostes, isto, meus queridos, nos aponta o que irá acontecer no dia final, no dia em que o Senhor Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. A Bíblia nos diz lá em Apocalipse 22 que nós seremos levados aos céus e nós estaremos em um novo céu e uma nova terra. Nós entraremos na mansão celestial, um povo remido. E este povo, também diz Apocalipse 5, é um povo que será chamado de toda língua, tribo e nação. Deus separará um povo, Deus tem separado um povo de toda tribo, de toda língua, de toda nação. E um dia nós estaremos em um mesmo lugar, estaremos reunidos em um só povo, na presença do Deus Todo-Poderoso. Esta, meus irmãos, é a bênção do Pentecostes. Babel, a humanidade foi dividida, mas com a descida do Espírito Santo, Deus tem como proposta, Deus tem como objetivo formar um único povo, uma única nação, um povo exclusivamente seu. Então, queridos, quando chegamos aqui ao livro de Atos, a descida do Espírito Santo, nós vamos entender que todo o princípio da história, desde Gênesis, Deus caminhava quando Adão pecou, quando Adão caiu. Gênesis 3, versículo 15, a primeira promessa messiânica. O Senhor diz ali que da descendência da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Naquele momento Deus garantiu a provisão, Deus já anunciou o plano de redenção, Deus já anunciou à humanidade a solução para o pecado. Então, meus queridos, todo o Antigo Testamento, nós vamos encontrar o desenrolar desse plano de Deus. E ao chegarmos aqui no Novo Testamento, Jesus vem, prega o Evangelho, cumpre sua missão, morre na cruz, volta para os céus e o Espírito Santo então é enviado como selo, como garantia de que todo o projeto que Deus executou para a história da humanidade e trazer ao homem a oportunidade da salvação, ele se cumpriria. Então nós estamos vendo aqui o cumprimento da promessa de Deus. E aí chegamos aqui no capítulo 3, nós vamos encontrar o primeiro relato que a igreja, sem a presença física de Jesus, o primeiro milagre que a igreja vive, o primeiro milagre que a igreja presencia, o primeiro milagre que os discípulos realizam, já no início do seu ministério, da sua missão, de dar sequência ao ministério de Jesus. E aqui, meus queridos, os discípulos vão nos mostrar o que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Como deve viver uma igreja cheia do Espírito Santo. E aqui, queridos, nós percebemos que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela apresentará Jesus, a porta formosa, aos coxos espirituais. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja missionária. Uma igreja cheia do Espírito Santo, meus queridos, é uma igreja que prega o Evangelho, que anuncia Cristo, o Salvador do mundo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que não perde a oportunidade de testemunhar da sua fé, de testificar da sua fé. O texto nos diz aqui no versículo 2 que Pedro e João estavam indo ao templo. Era comum os judeus irem 3 vezes ao templo para orar. A gente sabe bem disso lá lendo o livro de Daniel, que Daniel orava 3 vezes ao dia, porque era esse o costume judaico.
Às 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde, eram os 3 horários que as pessoas, os judeus, iam ao templo para orar. Então Pedro e João, como bons judeus e cristãos agora que eram, estavam indo ao templo para orar. E o que ocorre ao chegar naquele templo, eles se deparam com aquele coxo. O coxo, meus irmãos, diz lá o capítulo 4 de Atos, versículo 22, que era um homem de 40 anos de idade e que havia nascido coxo. Ele já havia nascido com essa deficiência. E aí, ao chegar um homem coxo, uma criança quando nascia coxo em Israel, ele acabava se tornando mendigo. Ele acabava caindo em uma vida de pobreza e de miserabilidade. As nações vizinhas, os povos vizinhos, por não temerem a Deus, quando uma criança nascia aleijada, eles matavam. Mas os judeus, por temerem a Deus, não matavam. Mas a família sofria, a sociedade sofria, porque aquele coxo se tornava um peso para as pessoas. Porque ele ia mendigar, ele ia pedir, se tornava um pedinte para sobreviver. Então este homem, de uma certa idade, ele tinha nada não aí mais de 20 anos de pedinte, mais de 20 anos que ele frequentava o templo para pedir, para garantir a sua refeição do dia. E aí, meus queridos, a situação deste homem era uma paralisia física e também espiritual. Mas nós temos muitas pessoas que estão andando, que têm a sua vida física normal, natural, porém, na sua vida espiritual são verdadeiros coxos, estão paralisados, são paralíticos espirituais. E aqui, meus queridos, a nossa realidade, a igreja cheia do Espírito, ela tem como missão anunciar Jesus a esses coxos. Porque são pessoas doentes, são pessoas que não conhecem Deus, que vivem em trevas, que vivem atrofiadas na sua vida espiritual e precisam ser libertas, precisam de liberdade. E a igreja tem a chave da liberdade, a igreja tem a chave da cura, a igreja tem a chave da libertação destas pessoas. A chave da libertação para o coxo espiritual é o nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos pregar a Cristo a esses coxos espirituais. Nós precisamos, meus queridos, anunciar Jesus a essas pessoas que são pobres de espírito, pobres na sua vida espiritual, falidos diante de Deus, porque o pecado nos põe em condenação. Então o homem que vive no pecado, ele está fracassado diante de Deus, porque ele está longe do seu Criador. E somente pela pregação do Evangelho que nós podemos dar a essas pessoas a oportunidade de serem restauradas, de serem, queridos, libertos e curados. Uma igreja cheia do Espírito, meus irmãos, é uma igreja que terá Jesus, a porta formosa, como seu maior tesouro. Nós teremos em Jesus o nosso maior tesouro. No versículo 6, quando Pedro e João chegaram naquela porta, aquele homem estava como de praxe, como era comum para ele, todos os dias, abordar pessoas, abordar a todos que adentravam ao templo e pedir uma esmola. Muitos certamente ignoraram ele, muitos entravam e nem olhavam para ele. Pedro e João eram mais duas pessoas que ele iria abordar. Para ele, na ótica dele, era mais dois a quem ele ia pedir. Mas, meus queridos, aprove ao Senhor que Deus, na sua agenda, tenha registrado este dia
para que este coxo pudesse viver algo diferente. Quando Pedro e João estão adentrando e ele aborda Pedro e João, ele faz a sua petição de praxe de todos os dias. Pedro então diz para ele: olha para nós. Queridos, essa palavra, ela tem um peso muito grande. Quando Pedro e João diz: olha para nós, aquele homem certamente o coração dele deve ter saltado. E ele deve ter imaginado: agora eu vou receber uma grande oferta. Porque certamente ninguém tinha feito como Pedro e João. Provavelmente as pessoas que davam, passavam e soltavam moeda no chão. Talvez nem olhasse para ele, só passava lá e soltava o dinheiro e ia embora. Ou seja, ninguém talvez tivesse dito uma palavra sequer a ele, nem um bom dia. Mas aqueles dois homens, ao chegar, dizem: olha para nós. É uma abordagem diferente. E aquele homem então se enche de expectativa: agora eu vou receber uma grande quantia. Há muitos de nós, meus irmãos, que a nossa esperança está neste mundo. Há muitos de nós que concentra a nossa expectativa no homem. Há muitos de nós que concentra todas as nossas esperanças em bens materiais. E aquele coxo apostou, aquele coxo lançou toda a sua expectativa naqueles dois homens e no dinheiro que ele poderia receber. Mas não foi isso. A expectativa dele foi frustrada. Queridos, a humanidade que cruza o nosso caminho, as pessoas que cruzam o nosso caminho todos os dias, elas precisam muito mais do que dinheiro. Elas precisam muito mais do que olhar para nós. A necessidade delas vai muito além do que elas conseguem imaginar. Aquele homem só conseguia compreender que a sua necessidade era um prato de comida. Aquele homem só imaginava que todos os dias ele precisava de um trocado para comprar comida. Eu preciso do meu pão de cada dia. A vida daquele homem se resumia a comer. E muita gente vive nisto. Muita gente vive nessa expectativa. Então, quando Pedro e João dizem: olhe para nós, Pedro então segue dizendo: não tenho prata e nem ouro. Então, o que é que nós precisamos, queridos, estar atentos? A humanidade não precisa do que você não tem. A humanidade precisa do que você tem. As pessoas que cruzam o seu caminho, elas não necessitam do que você não tem. A necessidade delas é do que justamente você tem. Ele pode não entender isso, ele pode não imaginar isso. Mas o que você tem é o necessário para o que ele precisa naquele momento. Aquele homem achava que ele precisava de dinheiro, e dinheiro Pedro e João não tinham. Mas Pedro e João conseguem enxergar que a necessidade daquele homem era muito mais do que dinheiro, muito mais do que um prato de comida. Aquele homem precisava de cura física e cura espiritual. E esta cura o dinheiro não compra. Esta cura, meus irmãos, o dinheiro não pode nos conceder. Então, Pedro diz para ele: não temos nem prata e nem ouro, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Queridos, o que o mundo precisa é o que nós temos. E o que é que a igreja tem? A igreja tem o nome poderoso do Senhor Jesus. A igreja tem a presença poderosa de Jesus. E a Bíblia nos diz em Filipenses 2, do versículo 9 ao 11, que Deus deu a Jesus
um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E este Jesus poderoso a igreja possui, este tesouro a igreja tem na sua própria vida, este tesouro, a igreja é o baú de habitação deste tesouro. Então, meus irmãos, nós temos o que o mundo precisa, e o mundo precisa de Jesus, o mundo precisa de cura e libertação espiritual, e a igreja tem o libertador, a igreja tem o médico dos médicos, a igreja tem aquele que é poderoso para restaurar a vista aos cegos. Nós temos Jesus em nós. Então, queridos, uma igreja que anda no Espírito, ela deve ter Jesus como seu maior tesouro. E este tesouro não é para ser trancafiado em um cofre, não é para ser trancado num baú, encadeado e correntes. Este tesouro nós recebemos gratuitamente, não pagamos preço nenhum por ele, muito pelo contrário, ele pagou o preço por nós, e ele precisa ser dado, ele precisa ser entregue a outros que também necessitam, e foi o que Pedro e João fizeram. Pedro e João enxergaram a paralisia espiritual daquele coxo. Pedro e João entenderam: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um tesouro muito maior, eu tenho Jesus, e o Jesus que eu tenho, ele pode mudar sua vida. O Jesus que habita em mim, ele pode habitar em você. O Jesus que eu tenho, o tesouro que eu tenho, ele pode mudar sua realidade. E então ele diz: em nome de Jesus, levanta e anda. Uma igreja, meus queridos, que tem o Espírito Santo, que anda no Espírito, é uma igreja que descobre em Jesus a porta formosa, que nós temos, ou que Ele, Jesus, nos dá muito mais do que o que nós imaginamos. Paulo nos diz em Efésios, capítulo 3, versículo 20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amados, aqui no versículo 7 e 8, Pedro surpreende aquele homem. Aqui no versículo 7 e 8, depois de Pedro ter declarado àquele homem: em nome de Jesus, levanta-te e anda. Aqui o versículo 7 e 8, a Bíblia diz que Pedro estende a mão dele. Pedro se reclina, estende a mão para aquele homem. É a mão de fé, é a mão de confiança, é a mão de esperança, é a mão de encorajamento. Talvez aquele homem não estava entendendo o que estava acontecendo. Aquele homem recebe a ministração de uma palavra, mas não sabemos, a Bíblia não registra se ele sentiu alguma coisa diferente no seu corpo, algum formigamento, a Bíblia não diz nada disso. Mas o que a Bíblia revela é que Pedro estende uma mão de encorajamento. Pedro estende uma mão de motivação. Quando estende a mão para ele, para dizer: se levanta, eu te dei uma ordem, levanta-te e anda. Então Pedro estende a mão para aquele coxo, e aquele homem pega na mão de Pedro. E a Bíblia diz então que ele se firmou nos seus pés e deu um salto. Aquele homem se levanta, meus irmãos, e fez o que ele nunca fez na vida dele. Aquele homem saltou, aquele homem entra dentro do templo, pulando e glorificando o nome do Senhor. Aquele homem faz o que ele nunca tinha feito em 40 anos de vida. Consegue andar, consegue pular.
porque o poderoso nome de Jesus mudou a história dele. O poderoso nome de Jesus transformou a realidade dele. Então, meus irmãos, aquele homem esperou em Pedro e João receber uma moeda, ou talvez um valor maior do que o que ele estava habituado a receber. Mas ele recebeu muito, abundantemente mais do que ele pensava. Porque é isto que Deus faz conosco. É isto que Jesus faz em nós. Jesus vai além do que a nossa imaginação consegue chegar. Deus realiza em nós o que os nossos olhos conseguem enxergar. Deus vai muito além do que o que os meus olhos conseguem enxergar. Deus é poderoso para fazer, meus irmãos, muito mais do que o meu coração deseja. O Senhor precisa encontrar em nós somente um coração cheio de fé, um coração cheio de esperança, um coração cheio de confiança nele. O que Deus precisa, queridos, encontrar em nós é um coração que aprenda a depender dele, a confiar nele e viver para ele, crer que ele é poderoso para ir além. A igreja precisa enxergar em Jesus um poder sem igual. Jesus, queridos, é poderoso para mudar a sua história. Aquele homem entrou no templo e sabe o que aconteceu? O versículo 9 e 10. Veja aí, meus irmãos, o relato do que o poder de Deus faz em nós. Perceba aí, quando nós vivenciamos o poder de Deus na nossa vida, o que é que acontece? Versículos 9 e 10, o texto nos diz: viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, verbo no passado, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Quando o nome poderoso de Jesus é manifesto na nossa vida, quando nós somos alvos do poder de Deus em nós, aquilo que Deus realiza na nossa vida e através de nós causa assombro, admiração a quem está ao nosso redor. As pessoas que nos conhecem, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que cruzam o nosso caminho diariamente, essas pessoas, elas são impactadas pelo poder que verão em nós, pelo poder do nome de Jesus na nossa vida. Eles reconheceram imediatamente, porque eles tinham acabado de passar por aquele homem. Eles tinham acabado de vê-lo sentado numa porta, como todos os dias ele estava. E então eles se dizem: este homem não é o que esmolava ali na porta, não é o que nós acabamos de passar e ver, ou é ele mesmo. E o que é que aconteceu com este homem? O que é que houve com ele? Aí na sequência do capítulo, do versículo 11 em diante, Pedro vai dizer o que houve. O nome poderoso de Jesus, o Jesus ao qual vocês crucificaram, foi este Jesus que curou ele. Foi o Jesus que vocês mataram, mas que Deus ressuscitou. Foi este Jesus, foi o poder do nome desse Jesus que levantou este homem, que restaurou este homem. Então, meu amado, este Jesus poderoso é o mesmo Jesus
que ainda hoje opera em nós, é o mesmo Jesus que ainda hoje está promovendo transformação, está promovendo libertação, está trazendo restauração a pessoas, restauração a vidas, restauração a famílias. É o mesmo Jesus que tem transformado você e que pode transformar a sua família. Então, amados, devemos nós crer e pregar este Jesus que é poderoso para transformar vidas. Devemos anunciar ao mundo este Jesus, porque o mundo precisa conhecer aquele que nós temos conhecido e crido. Que Deus abençoe a vocês, meus irmãos, que o Espírito Santo visite o seu coração e que esta palavra, ela traga vida, ela traga renovo ao seu coração, para que assim possamos nós viver uma vida diferente nesta terra e sermos agentes, proclamadores da mensagem do reino. Que Deus abençoe. Muito grato, meus irmãos, por esse tempo aqui, que Deus nos conceda graça e nos abençoe poderosamente. Passo a palavra ao pastor Djair e agradeço à igreja pela oportunidade. Mas o tempo realmente não foi dos melhores, mas nós estamos felizes por celebrar 70 anos da nossa igreja, né, Silvinho? Estamos muito felizes. Muito obrigado, pastor Rafael, irmã Vitória. E que pena, né, que já está terminando, né? A gente podia ficar até mais, né? Mas é tanta carreada também na cabeça da gente que o povo diz, não, pastor, pelo amor de Deus, né? Carreata a semana toda, né? E a gente aqui, e o povo lá. Está pensando que a gente vai ceder? A gente não cede, não. Nós estamos aqui para servir a Deus, né, irmão? A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, né? Nós não deixamos passar, não. Nossos irmãos, 70 anos depois, nós estamos aqui em memória, né? Em memória, lembrando deles, da batalha deles, da tarefa deles. Este ano nós tínhamos um projeto de reforma, de construção, né? Mas nem tudo que planejamos dá certo, né? Não deu certo. Quando a gente foi planejando, pensando já na planta, conversando com os irmãos, já tinha umas ideias, né, Ilana? E aí o negócio pegou, mas Deus é maior, né? Deus é maior. O projeto só foi adiado, né? Só foi adiado. Para a honra e a glória de Deus vai dar tudo certo aí. Nós vamos crer e Deus vai operar. Gente, nós vamos orar, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Eu não sei quem está aí em cima, é o Walter, né, e a Jennifer. É o Wendel. Wendel, me arranja aí uma música que retrata esses dias. Qual foi a música? Maranata, né? Você tem a música Maranata, Maranata, Maranata. Essa música é Maranata. Isso, essa música aí. Quero agradecer a presença de todos os irmãos que estão conosco. Eu acredito que é todo mundo da igreja. Eu olho assim e vejo todo mundo da igreja, né? Tem os irmãos mais novos, né? Os novos convertidos, e estão todos da igreja. E ninguém está encarreado. Não está. É porque é por causa da pandemia, entendeu? Por causa da pandemia, que não pode aglomerar, entendeu? Não pode aglomerar, tem que botar máscara, entendeu? Então ninguém, não, Ruth? É assim, né, Ruth? Ninguém está. Não pode aglomerar, então, tudo bem, eu entendo. Não vou aceitar, mas eu entendo, né? Deus abençoe a todos, né? Vamos orar a Deus. Eu queria que você orasse, agradecendo a Deus pelos 70 anos da Igreja Batista de Itiúba. Eu queria que você levantasse a sua voz e lembrasse daqueles dias em que só havia um trem vindo de Salvador, de Queimadas, trazendo os irmãos, que traziam a Bíblia, um violão. E aqui tinha uma igrejinha tão pequena, e um grupo de irmãos, que não estão mais aqui. E ali eles fizeram um pacto com Deus. Ali eles fizeram uma aliança com Deus. Ali no dia 5 de novembro de 1950. Há muito, muito tempo atrás.
eles pediram a Deus que essa igreja fosse abençoada. Pediram a Deus que as pessoas que entrassem nessa igreja fossem abençoadas, com a bênção da salvação e com todas as bênçãos de Abraão. Ali aqueles irmãos, eles confiaram em Ti, meu Deus. Eles confiaram na graça do Teu Filho Jesus. Eles confiaram no sangue poderoso de Jesus. E assim, ó Deus, eles se entregaram ao Senhor. E eles não tinham muita coisa, conforme a mensagem do Teu servo, pastor Rafael, aqueles 2 apóstolos, aqueles 2 discípulos de Jesus, aqueles 2 homens de Deus, não tinham muita coisa, mas o aleijado ia ser curado para a honra e a glória do Senhor. A gente pode não ter dinheiro, pode não ter prata e ouro, mas o Deus vivo que está conosco tem curado muita gente, tem salvado muita gente. Ó Deus, salva mais pessoas. Aqui estão os irmãos representando aquele dia. Aqui estão uma igreja de renovo. Aqui está o renovo, meu Pai. A árvore caiu e brotou as folhinhas. E as folhinhas estão vivas. E dessas folhinhas virão outras folhinhas. E virão outras árvores. E virão outras sementes. E virão muitos frutos para a honra e a glória do Senhor, aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senta um pouquinho. Uma oração silenciosa, estamos nos despedindo. Se você quiser falar com o pastor Rafael, dá um joinha para ele aí no final do culto, viu? Eu vou pedir para ele ficar ali comigo na porta, se for possível, né? Você dá um joinha, não pode apertar a mão, né?